Tudo pronto, então salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você concurseiro, para você concurseira das carreiras policiais, especialmente para você que está aí comigo no nosso canal, estudando para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Edital iminente, hein galera? Edital iminente, vamos intensificar o nosso estudo, beleza? Daremos hoje continuidade às nossas aulas de Direito Administrativo, especialmente poderes da administração pública. Mas antes de começar, como eu sempre falo, e quem fala é o Jardel, professor, mentor e pesquisador em Direito. Joia? Sem mais delongas, nosso último item visto será, portanto, nosso item de retomada, foi poder disciplinar. Hoje nós daremos continuidade aí ao estudo dos poderes de administração, precisamente com o poder regulamentar. Beleza? Então, vem comigo, vamos que vamos. Professor, o que é o poder regulamentar? O poder regulamentar, ele confere ao chefe do Poder Executivo a atribuição de explicar, esclarecer, conferir fiel execução às leis, tá? Em outras palavras, o Poder Legislativo, ele cria a lei e o Poder Executivo, ele, usando do Poder Regulamentar, ele cria normas secundárias para definir os aspectos técnicos, operacionais e administrativos que a lei, por ser mais ampla, não detalhou. Professor, traduz, me explica direito. Vejam só. Vocês sabem bem que a função típica do Poder Legislativo é legislar, ou seja, criar leis. Câmara Municipal, Assembleia Legislativa do Estado ou o Congresso Nacional aí na União tem a função principal, primordial, função típica de criar lei. Só que algumas leis são criadas e elas precisam de uma regulamentação complementar para que nessa regulação complementar haja algumas definições de aspectos técnicos ou aspectos melhor pormenorizados, ou seja, o legislador ele não detalha tanto, e aí o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, ele pode fazer esse detalhe, tá? De uma lei, por exemplo, que não conseguiu definir como é que vai funcionar um programa, e aqui a gente vai ver um exemplo. Tá? Mas fiquem com a ideia de que, primeiro, quem cria a lei é o Poder Legislativo. Só que o Executivo ele pode, no seu poder regulamentar, traduzir, vamos assim dizer. Ele pode traduzir ou ele pode definir melhor coisas que a lei criada pelo Poder Legislativo não fez. Tá? Então, partindo dessa ideia, a gente tem aí características principais do poder regulamentar. E a primeira delas que é competência típica do Executivo. É uma prerrogativa privativa do chefe do Poder Executivo. Então, a gente fala aí Presidente da República, governadores e prefeitos. Tá? É um ato normativo secundário. Cuidado com isso aqui, galera. O regulamento é uma norma derivada. Ela se fundamenta na lei, tá? Então, não é um ato normativo primário. Isso pode ser cobrado na sua prova, inclusive com essa expressão, ato normativo primário e secundário. Mas cuidado. O poder regulamentar, ele tem a característica de produzir atos normativos secundários, ou seja, não se assim eu posso dizer, não é em sua matéria, não é em sua essência uma lei, tá? Por essa razão, é um ato normativo secundário. E uma das principais características que você vai anotar no seu caderno agora, vai sublinhar, vai anotar, vai fazer o que você quiser, é essa daqui, ó. O poder regulamentar, ele não pode inovar, tá? Ele não pode trazer uma coisa que é diferente da lei. Então, o regulamento, ele é um ato de execução da lei, tá? Por isso, ele não pode criar direitos, deveres, proibições ou sanções que a lei não tenha previsto. Se o regulamento inova no ordenamento jurídico, ele invade a competência do Poder Legislativo e configura um abuso do poder regulamentar. Ou seja, o regulamento ele não pode trazer nada diferente da lei que foi criada pelo Poder Legislativo. Professor, então, está falando de forma muito abstrata aí, me dá um exemplo. Então, vamos para um exemplo na prática.
Imagine que uma lei foi criada aí no seu município. E essa lei dizia o seguinte, ó. A lei foi criada no município pela Câmara Municipal. E a lei diz o seguinte, ó. Em que é instituído o programa de acesso ao Morango do Amor no município de São José da Tapera. Então, veja o que a lei diz, ó. Fica instituído o programa de acesso ao Morango do Amor no município de Tapera. O artigo 2º. Os participantes do programa receberão 2 morangos do amor, acaso cumpra os requisitos legais. O Poder Executivo regulamentará a esta lei para sua fiel execução. Gente, qual é a problemática aqui dessa lei? Veja se você consegue observar isso. Pausa o vídeo em 2 minutinhos e pensa aí, fala alto, qual é a problemática dessa lei. E aí você vai concordar comigo que a problemática dessa lei é ele não definiu qual é o objetivo do programa. Disse que os participantes receberão 2 morangos, mas ele não disse quais são os requisitos para que essas pessoas recebam o morango do amor. Se a lei está dessa forma, então a gente precisa de um regulamento, não é isso? Regulamento para quê? Para definir melhor. Para definir melhor como é que esse programa vai funcionar, esse programa de entrega do Morango do Amor vai funcionar. E aí, o Poder Legislativo, o prefeito, ele pode vir com um decreto e dizer o seguinte, olha, eu sei que a lei municipal, ela diz que você tem direito a acesso ao Morango do Amor e está aqui no artigo 1º, eu vou regulamentar essa situação. Então, para aderir ao programa, para que você consiga, o interessado ele deve protocolar requerimento junto à Secretaria de Assistência do município. Ou seja, você tem direito. Só que para que você tenha acesso a esse programa, você vai protocolar um requerimento junto à Secretaria, anexando um abaixo-assinado de que ela teria direito ao Morango do Amor. Vejam que isso aqui são hipóteses, mas que são hipóteses que evidenciam como é que funciona o poder regulamentar. Ou seja, de forma, para que você consiga aderir ao programa, você tem que protocolar um requerimento. E isso tudo foi feito pelo regulamento, pelo Poder Executivo. Uma coisa que não foi feita pela lei. Então, aqui que a lei não dispõe disso. Aqui a gente vê na prática como funciona o poder regulamentar. Tá? Como eu disse para vocês, aqui antes de continuar, eu vou fazer uma observação aqui. Gente, como eu disse para vocês, uma das características do poder regulamentar é não poder inovar. Tá? Então, o regulamento ele não pode inovar uma coisa que não está na lei. Então, me dá um exemplo aí, professor. Eu vou dar um exemplo com essa situação hipotética que eu trouxe. O decreto do município, do prefeito, ele não pode dizer assim, olha, você para aderir ao programa, beleza, você tem que ter essa situação e você, no artigo 2º, você depois que aderir ao programa, você vai ter direito a 3 morangos do amor. Errado. O decreto não pode fazer isso, tá, gente? Por quê? Porque a lei disse que ele só vai receber 2 morangos. Então, o decreto ele não pode inovar, ele não pode ir divergente da lei, tá certo? Então, fica essa observação aí para você, na prática, de como é que funciona aquela característica do poder regulamentar. Feito? Vamos partir agora para o poder vinculado. Primeiro, eu queria fazer uma observação de que tanto o poder vinculado quanto o poder discricionário, alguns doutrinadores, ou seja, estudiosos do direito, não consideram esses poderes como poderes, tá? Então, fiquem com essa ideia também, mas eu vou pecar pelo excesso, tá? Eu quero trazer para vocês tanto o poder vinculado como o discricionário, como realmente poderes, tá? E a gente vai entendê-los na prática. O poder vinculado, ele ocorre quando a lei não concede ao administrador público nenhuma margem de liberdade, escolha ou juízo de valor sobre a prática de um ato. Gente, vejam só, o prefeito ele vai praticar alguns atos administrativos durante a gestão dele. Isso é normal. Conforme a gente já tinha entendido, a administração pública está pautada na lei. Então, o princípio da legalidade é o primeiro princípio do LIMP, você lembra lá. O que acontece? Só que tem alguns atos
administrativos que eles são vinculados, ou seja, o administrador ele não tem margem para atuar dentro da lei. Ele tem que atuar ele atua cara a crachá com a lei. Então, você conseguir os requisitos, o prefeito, o Estado, a União, a administração pública, ela lhe dá o benefício, o direito que você está buscando, tá? Então, vem aqui para o slide comigo, ó. Poder vinculado, a lei já estabelece todos os requisitos para a prática do ato. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aqui a gente está falando de ato administrativo, que vai ser assunto de aula, tá? Preenchidos os requisitos legais, o administrador não pode escolher, vejam só, o administrador não pode escolher se pratica ou não o ato, nem o seu conteúdo. Ele tem um dever legal de praticá-lo exatamente como a lei determina. Bora para um exemplo, vou dar um exemplo muito tranquilo para vocês. Futuramente, quando vocês forem aprovados no concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas, a administração pública tem que nomear e dar posse a vocês, tá? Então, ó, a nomeação de aprovado em concurso público, quando ele preenche todos os requisitos, ele foi aprovado dentro da classificação, o órgão público ele é obrigado a nomear o candidato. O administrador não pode escolher se nomeia ou não com base em critérios de conveniência ou oportunidade. Vejam que aqui há uma vinculação. Aqui o administrador não pode pensar muito assim, dizer, pô, será que eu vou nomear o fulano porque, bicho, ele é estranho? Não tem essa possibilidade. Sim que você cumpre os requisitos, ou seja, passou no concurso, passou dentro da classificação, a administração pública é obrigada, não tem discricionariedade aí. A administração pública é obrigada a nomear e dar posse a você, tá? Vamos para outro exemplo que a gente conhece muito na prática, que é uma expressão do poder vinculado, mas que a gente não observa dessa forma, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Ali, a sua CNH, para você dirigir bonitinho aí, se você tiver CNH, é uma expressão do poder vinculado. Professor, será que é? É. Sabe por quê? Porque quais são os requisitos aí para você tirar CNH, né? Você tem que ter mais de 18 anos, tem que ir para a autoescola, fazer esse teste, aprender, na verdade, na autoescola, e aí você faz a prova técnica. Aliás, você faz a prova teórica e você faz a prova prática. Depois que você passa, tanto na prova teórica quanto na prática, a administração, o Estado, ele pode dizer assim, não, fulano, acho que eu não vou dar não a CNH para ele. Não. Quando você passa, quando você cumpre todos os requisitos, a sua CNH é imediatamente entregue. Então, no outro dia, assim, acho que uma semana depois, a CNH já está na sua casa. Então, percebam, aqui a gente está falando de um poder vinculado, não tem margem de escolha, tá? Não tem margem de pensamento para o administrador, tá? Então, CNH e aprovação no concurso, vocês vão levar esse exemplo para o estudo de vocês, exemplo do poder vinculado, que é diferente do poder discricionário. O poder discricionário, a gente tem aí uma faculdade que a lei, percebam, é uma faculdade, é uma possibilidade, tá? Só que essa possibilidade, essa faculdade é dentro da lei. Cuidado com isso aqui, porque as bancas às vezes gostam de dizer que há uma faculdade, mas que essa faculdade está fora da lei. Ó o dedo? Não. Ele atua de forma discricionária, mas discricionária conforme a lei é pautada, tá? Então, ó, é a faculdade que a lei expressamente ou implicitamente concede à administração pública para que ela faça um juízo de valor e escolha a solução mais adequada, conveniente e oportuna para o interesse público, dentro dos limites legais. A discricionariedade se manifesta em dois elementos do ato administrativo: motivo e objeto. Quando a gente fala no motivo, a lei usa conceitos jurídicos indeterminados. Tá? É possível que a lei utilize conceitos jurídicos indeterminados, gente. E aí quem tem que verificar como esse conceito jurídico vai acontecer na prática é o próprio administrador.
Por exemplo, não existe um conceito pronto de utilidade pública. O que seria utilidade pública? Um conceito pronto de utilidade pública. Não existe, ou de interesse social, ou de bom comportamento. A gente não tem conceitos cara crachá dessas expressões. Assim como no objeto. A lei ela define opções, limites mínimos e máximos. Por exemplo, vamos supor que a administração aplica uma multa de 1.000 a 5.000. Ou melhor, que vai aplicar uma multa de 5 a 5.000. E aí, quem é que escolhe se a multa vai ser aplicada entre 5 e 5.000? O administrador, a administração pública. Ou seja, o administrador vai aplicar uma multa em 1.000 e está na lei que a multa ela pode ser aplicada em relação à infração, uma multa de 1.000 a 5.000 reais. Aí a pessoa que vai aplicar a multa, ela discricionariamente escolhe. Ela pode colocar 2, pode colocar 3, pode colocar 2.500, mas ela não pode colocar 6.000 reais, por exemplo, porque ela já está indo de encontro, está fora do que a lei prega, certo? Eu trouxe alguns exemplos práticos também, vou pegar para vocês. O primeiro deles é esse. Um servidor ele comete uma falta grave. Vejam só, ele comete uma falta grave e será punido com a suspensão de 30 a 90 dias. É o que diz a lei. Ele diz, olha, para essa falta a gente tem uma suspensão de 30 a 90 dias. Aqui cabe uma discricionariedade do superior dele, ou seja, da administração pública. Porque o cara vai avaliar, o gestor vai avaliar a gravidade do caso e aí vai aplicar, vai decidir se vai aplicar a suspensão de 30 dias, de 60 dias, de 45 dias, de 90 dias, tá? Então, percebam que aqui ele tem uma margem de escolha, ele pode escolher, mas ele escolhe conforme determinado pela lei. Vejam que os parâmetros já estão determinados na lei. Outro exemplo é uma lei do município que diz o seguinte, olha, pode construir um posto de saúde onde houver necessidade pública. Aí vejam a expressão, necessidade pública. Não existe um conceito definido de necessidade pública. E aí o que acontece? O prefeito, discricionariamente, assessorado pelos seus técnicos, ele decide se é mais oportuno e conveniente construir o posto no bairro A ou no bairro B, exercendo o juízo de mérito. Ou seja, aqui ele vai verificar onde é que há mais necessidade pública, se é no bairro A ou no bairro B. Perfeito, gente? Então a gente viu as outras manifestações dos poderes administrativos. A gente vai conseguindo esse item de retomada para continuarmos na próxima aula, que vai ser sobre poder de polícia, que é um tema grande, mas é um tema de extrema relevância. Por quê? Porque arrisco dizer que é um dos poderes que mais cai nas provas, tá? Então, voltaremos na próxima aula com esse poder e aqui eu vou lhe dar todos os macetes para que você saia bem aí na sua prova de direito, no seu concurso, tanto da Polícia Militar como de outros concursos aí que você esteja fazendo. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse conteúdo. Se você está com dúvida, deixa um comentário. Como eu sempre digo, não leva a sua dúvida para a prova, tá? Não leva a sua dúvida para a prova. Muito obrigado por você estar aqui no canal, por você ter escolhido esse canal para estudar. Estou junto com você aí na sua aprovação e vamos com tudo, vamos que vamos, bons estudos. Valeu!